Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos hoje aquela que é a padroeira principal da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. É festa para todo o nosso continente, é a nossa padroeira. Diante da imagem de Guadalupe, nós nos sentimos em casa, uma que é como nós. Nossa Senhora assume a fisionomia de todos os povos. E então, em Guadalupe, ele assume a fisionomia não do índio somente, não do europeu somente, mas é uma mestiça. Uma mestiça que aparece como tal para um indígena canonizado, Juan Diego. Era o ano 1531. Depois, essa aparição que moveu os sentimentos do mundo. É uma das relíquias da igreja mais estudada. Que estudaram a ciência capacitada fez isso para chegar à conclusão. Não temos explicação. Aqui chega a ciência. A ciência não vai declarar é um milagre, mas vai dizer cientificamente não temos explicação. Esse lugar para o qual conflui tantas pessoas do México, da América Latina, do mundo. Ora, caríssimos, na liturgia de hoje, nós temos na antífona de entrada, alegremos-nos todos no Senhor, celebrando a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós temos aquela expressão da carta aos Gálatas, nascido de uma mulher. Quando se completou a plenitude do tempo, o tempo previsto. A plenitude do tempo, o tempo previsto, é não o tempo medido no relógio, mas aquele tempo que é fecundo de Deus, em que Deus irrompe a história para fazer uma grande manifestação para o seu povo. Assim, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Essa expressão quer dizer, nascido na nossa fragilidade humana. Ele assumiu a nossa condição. No Evangelho nós temos essa expressão que vai dizer assim, Jesus de João Batista. Entre o nascido de mulher, nenhum maior do que João Batista. É o modo de dizer, daquelas pessoas que condividem compartilham a nossa natureza, daquelas pessoas que são como nós, nenhum é maior do que João Batista. E no caso aqui, Deus envia o seu Filho na plenitude dos tempos, na nossa natureza, para ser um de nós, para salvar a nossa natureza, a nossa espécie, a partir de dentro daquilo que nós somos. A fim de resgatar os que eram sujeitos à lei mosaica, para resgatar aqueles que, vivendo na lei, buscavam e pensavam se justificar pela prática da lei mosaica, para mostrar que tudo é graça. Nos deu a filiação adotiva, o Espírito do seu Filho que clama em nós, Abá, ó Pai. Assim já não és um escravo da lei, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Não é porque nós merecemos. Este dom maravilhoso de sermos filhos de Deus, nós não fizemos nada para merecer. Aliás, toda a obra de Deus, nós nada fizemos para merecer. Afinal, o que de tão grandioso poderíamos fazer para merecermos ser chamados e sermos filhos de Deus? Não existe nada que possamos fazer para pagar este grande dom. O fato é que Deus gratuitamente vem ao nosso encontro. Ele vem para nos salvar. Ele vem para que nós possamos ser filhos no Filho, que é Jesus Cristo. Ora, caríssimos irmãos, essa expressão também, nascido de uma mulher, nos remete ao fato que, concretamente, para Jesus, o Verbo de Deus, o Cristo, nascer na nossa condição, ele escolheu nascer de uma mulher. Dessa mulher nós celebramos há poucos dias a sua Imaculada Conceição, professando que ela não somente foi perdoada, mas foi preservada do pecado. Para Deus era melhor ter nascido de uma mulher sem mancha de pecado? Sim, era. Por isso ele pôde, ele quis e ele o fez. Assim, caríssimos irmãos, nós temos essas celebrações marianas no tempo de advento, já muito próximo ao Natal, para nos recordar este grande dom que é a toda Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que é, como diziam os padres da igreja, o pescoço que liga o Cristo cabeça conosco, os seus membros. A salvação chegou até nós de modo definitivo através do sim, através da fé da Virgem Maria. No Salmo 95 assim rezamos: cantai ao Senhor um canto novo,
Não basta o canto de sempre, tem que ser um canto novo diante de tão grande dom. Do dom da Virgem Maria na história da salvação, do dom de Nossa Senhora de Guadalupe para nós. Dia após dia anunciai a sua salvação, manifestai a sua glória. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, és bendita entre todas as mulheres da terra. Nós ouvimos hoje a narração da visitação. A narração que ouviremos de Lucas nos coloca Maria nessa sua atenção para com o próximo. Não é que em cada manifestação mariana, em cada aparição, naquela de Guadalupe também, nós estamos diante de uma mãe, da Virgem Maria, que tem atenção para com o povo simples, mestiço, sofredor, para com os pobres dessa terra. A Virgem Maria vem ao encontro de Juan Diego, hesitante, ele vai colocar, como muitas vezes acontece na história da salvação, a sua preocupação, como a própria Maria colocou diante do anjo: eu não conheço homem. Ora, diante da dificuldade de Juan Diego de aceitar, Maria vai insistir e vai surpreendê-lo, para que ele assim se encoraje. Aquele homem que vai dizer que não sabia falar, ignorante, tenha que ir diante do bispo para mostrar o que aconteceu. E aparece o grande milagre, rosas em tempo de inverno. Maria partiu para a região montanhosa, é a região de Davi, na Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Não é interessante isso? Entra na casa de Zacarias, e não é a conclusão assim, entrou na casa de Zacarias, cumprimentou Zacarias, cumprimentou Isabel. Essas duas mulheres foram alcançadas pela graça de Deus, de um modo todo singular. Estão grávidas, as duas pela ação do Espírito de Deus. Em Isabel aconteceu aquilo que na história da salvação aconteceu com tantas mulheres estéreis, idosas, que receberam a graça de conceber. Em Maria, algo mais surpreendente, a mãe que permanece virgem. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando nós encontramos esse texto, sempre recordamos que essa é a expressão de Davi, quando a Arca da Aliança chega na sua casa. Por esse motivo nós chamamos de Arca da Aliança. A criança pulou de alegria no meu ventre. Isabel vai testemunhar aquilo que ela experimenta no seu corpo. A alegria da chegada de Maria, que faz com que até mesmo o precursor, que nós já encontramos algumas vezes nesse tempo de advento, desde o útero materno, ele já reconheça o Salvador e pule de alegria, porque é como na história da Arca da Aliança, na casa de Davi, que Davi começa a dançar de um modo tempestivo e intenso, que a rainha tem até vergonha, do mesmo modo, o precursor pula de alegria, salta. É interessante que a imagem de João Batista para nós, do homem do deserto, é aquele homem sisudo, carrancudo. Mas é esse homem que, ainda antes de nascer, salta de alegria, dança, porque a fé não pode se manifestar somente na nossa racionalidade, mas ela deve se manifestar em todo o nosso corpo com intensidade. Bem-aventurada aquela que acreditou. E Maria então vai responder com a sua oração de louvor com Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Na oração de hoje, da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, nós assim rezamos: ó Deus, que nos destes a Santa Virgem Maria para amparar-nos como Mãe solícita, concedei aos povos da América Latina, que hoje se alegram com a sua proteção, crescer constantemente na fé e alcançar o desejado progresso no caminho da justiça e da paz. Veja que muitas vezes, quando nós temos uma festa da América Latina, do Brasil, a invocação é pela justiça e pela paz. Vivemos em um continente ainda que tem uma necessidade de justiça, uma justiça que seja equitativa, um continente de gente muito rica à custa de pobres cada vez mais pobres. E nós nos acostumamos a viver com isso e pensar que isso é normal. Um continente que
não tem uma guerra declarada como em outros continentes, mas tanta gente que morre nas ruas das nossas cidades. Por isso suplicamos que ela interceda por nós, para que nós nos convertamos, sejamos um povo reconciliado. Boa festa de Nossa Senhora de Guadalupe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.